E estraga o seu look. Aqui eu vou falar algumas coisas que, mesmo você estando bem vestida, né, com a roupa bonita, cara, dentro das suas indicações, muitas vezes isso que eu vou falar passa desapercebido e realmente estraga o seu look, né? Estraga o que você tá usando. A ponto de não importar se tá com cabelo bom, acessório bom, dentro da cartela. Muitas mulheres erram nisso, principalmente as que estão começando a se vestir bem agora, né, começaram a se interessar agora e não percebem. Só que todo mundo percebe, mesmo não conseguindo exatamente apontar, que é aquilo erro, tá? Então, uma das coisas que eu acho que a gente mais erra, né, é a questão daquele couro falso que ele vai craquelando, ele vai se desfazendo. Isso acontece muito em bolsas, né? Então, a alça da bolsa estragando, desfazendo. Acontece também em bota de couro falso ou calça de couro falso. Já aconteceu comigo. Inclusive, eu perguntei se era couro verdadeiro, disseram que sim. Aí ficou um tempo sem usar, né? Sabe quando você tá na correria? É uma bota aqui até o joelho, que é de cano alto. E eu coloquei assim, ela tava meio escura, eu nem vi. Quando eu cheguei no lugar, eu percebi que tava saindo assim, é, por trás, né? Tava toda assim se desfazendo, tava muito ruim. E não deu certo, né? Não deu certo e a gente realmente tem que ver essa questão de calça também, principalmente porque o couro falso, você guarda ele dobrado e ele já se desfaz. Então, eu nem indico você comprar. Realmente uma coisa que não vale a pena. E as bolsas, ao longo dos anos, é normal que elas se desgastem. E muitas vezes a gente deixa para repor para depois, né? Prefere comprar mais blusa que às vezes nem está precisando e não repõe essa bolsa. E a bolsa é uma coisa essencial da nossa vida, né? A gente sempre está precisando usar, principalmente você que tem trabalho, a mãe tem que levar coisa na bolsa, e você usa ela todo dia, ela faz parte, né? Ela é um dos componentes do look. Muitas vezes as pessoas não deixam de lado, né? Ah, ninguém vai perceber, é normal ficar desgastado e percebe sim que ela estraga realmente o que você está usando, né? Então, invista em bolsas de boa qualidade, né? Mesmo que é melhor você ter uma bolsa de boa qualidade do que 5 sem. E de tempos em tempos precisa renovar. É uma coisa que precisa realmente estar alinhada, né? Estar bonito, não desgastando, rasgada, enfim. A mesma coisa são os sapatos, né? Os sapatos desgastando, saindo ali. Sapato é uma coisa que infelizmente não dura muito tempo, né? Mesmo sendo um sapato bom, não dura muito tempo. Principalmente se você está usando, às vezes até ele guardado ele vai estragar, né? Mas ele realmente não dura, ele precisa ser reposto. E ele desgastado, ele chama muita atenção no look. Ele realmente pode estragar o look. Eu vi uma frase esses tempos que era assim: você consegue ver a pessoa, se ela, a pessoa bem vestida pelo sapato, né? Ou se ela tem dinheiro pelo sapato. Geralmente as pessoas reparam nisso. É, não que eu tô falando para você aparentar ser o que você não é, né? Mas essa questão da elegância mesmo. O sapato desgastado, ele vai chamar muita atenção. Então, invista em sapatos de tempos em tempos, né? É a mesma coisa. É melhor você ter menos sapato do que você. Às vezes você tá guardando um sapato ali só para não se desfazer dele, você gosta dele, mas você tá com ele ali, ele tá sobrando no seu armário, ele tá atrapalhando o seu armário, na verdade. Então, é melhor você ter menos, né? Ter um novo do que ficar usando os velhos que já não dá mais para usar, que não fica bom mais, né? E a outra coisa também é o cabelo, né? O cabelo que ele tá desidratado, mesmo que você esteja com um look bonito, ele vai chamar muita atenção, né? Ele vai estragar o seu look realmente. Muitas mulheres querem ter, por exemplo, cabelo comprido, querem que cresça logo, e às vezes, no lugar de cortar as pontas, deixa o cabelo comprido com aquela ponta feia, né? Se não tá hidratando, se não tá dando certo a hidratação, se tá com aquela ponta, chega uma hora que a gente precisa cortar mesmo, que a gente chama, né, a vitamina T, de tesoura. Vai chegar uma hora que você vai precisar cortar o cabelo, cortar pelo menos as pontas, né? E você vai ver que ele vai crescer mais forte, que ele vai ficar com um aspecto mais cheio. Não adianta você ter um cabelo comprido e ele todo ralo, né? Ele fica feio. E então, manter as pontas bonitas é essencial, né? Já vi várias vezes mulheres assim super bem vestidas, bonitas, e tava aquela pontinha no cabelo, parece que chama a atenção, né, pra ponta. Parece que estraga realmente o look. E a questão da raiz, né, não retocada, principalmente quem pinta o cabelo sempre faz luzes, muitas vezes a pessoa deixa para depois ou realmente não tem tempo de renovar. Então, sempre que uma cliente fala para mim, eu queria pintar o cabelo, será que eu pinto? Eu sempre pergunto, você tem tempo de manutenção desse cabelo? Porque se você pintar uma vez só, não conseguir manter, principalmente dependendo da situação de vida que você tá, da sua correria, é melhor você deixar a sua cor natural.
se ele vai ficar mais hidratado, se você não vai conseguir fazer a manutenção, porque fica aquele dedo grande da raiz e ele estraga realmente o look, né? Ou ainda, você pintou o cabelo todo e não consegue fazer a manutenção, fazer a hidratação necessária, ele vai ficar com um aspecto desidratado, muito seco, né? E ruim. Eu já passei por isso também. Esqueci de separar. Outro dia eu posso falar só do meu cabelo, o que ele já passou. Mas ele ficava bem seco também, porque como eu trabalhava como modelo, tinha que ficar aquecendo, fazendo chapinha, e aí tinham pedido para eu clarear o cabelo, meu cabelo ficou assim, parecendo vassoura, né? É, então não vale a pena, né? Então eu cheguei, quando eu cheguei da viagem, eu pintei, escureci, porque eu não estava conseguindo manter ele hidratado e claro ao mesmo tempo. Então realmente pintura, tintura é uma coisa que você precisa pensar muito na questão da manutenção. Muitas mulheres dizem que ter um cabelo hidratado, principalmente assim, se ele é super descolorido, ele dá mais ou menos o trabalho de um filho, né? E o gasto às vezes também. Então quanto mais você clarear, quanto mais você descolorir, mais trabalho ele vai dar. E a questão das unhas também, né? Eu sempre deixo o acetona em lugares estratégicos, claro, no alto para as crianças não pegarem. Mas, por exemplo, se eu vou sair e minha unha já está desgastada, eu prefiro tirar rapidinho com acetona do que sair com a unha desgastada, porque realmente chama muita atenção no look uma unha desgastada, da impressão, né, daquela impressão de desleixo, que você não cuida da aparência, que você não tá nem aí. E muitas vezes para as mães, né, ou dependendo do seu trabalho, muita correria não dá para manter. Então, é melhor você tirar, né? E, e sem nada. Outra coisa também eu dou opção, procuro, né, optar por esmaltes mais clarinhos. Justamente porque se ele sai um pouquinho, não fica chamando tanta atenção quanto um mais escuro, né? Um vermelho, por exemplo. Mas se você consegue manter ele bonitinho, pode, né? Mas de repente é uma alternativa se você não tem tanto tempo assim de manutenção, né? Para fazer isso. Então, acho que isso é uma das coisas principais. É a questão da unha, tanto da mão quanto do pé, né? Do pé, muitas vezes a gente também não dá atenção, porque a gente acha que ninguém vai olhar, mas as pessoas reparam. E se você tá com o sapato aberto e ele tá lá pela metade, não fica legal, fica feio. Melhor você tirar do que deixar ele pela metade. E dos erros também mais comuns que eu vejo é a base diferente do resto da sua pele, né? Muitas vezes, quando a gente vai em loja de maquiagem, eles fazem aquele teste nas mãos, né? Eles colocam nas mãos para ver se fica bom para sua pele ou não. Acontece que a nossa mão, muitas vezes, ela não tem o mesmo tom, né, do pescoço, do rosto. Então, teste realmente no seu rosto. Vá sem maquiagem, teste no seu rosto. Você saber sua cartela de coloração também ajuda muito, né? Se sua base vai ser quente, vai ser mais neutra, se vai ser mais fria. Realmente parece que você está usando uma máscara ali. Então, essa questão da base é muito importante, de ser o mesmo, né, a mesma cor. Então, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que que você acha também que estraga o look. E siga, né? Se inscreva para mais dicas. Tchau, tchau.